O artigo Desinformação sobre a Covid-19 na Iberoamérica, ele foi pensado em um contexto das nossas pesquisas desenvolvidas atualmente no INCT Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, em que a gente busca investigar as conversações em redes sociais no contexto da pandemia. Nesse artigo, nós buscamos observar as diferenças entre os conteúdos desinformativos sobre a Covid-19 que circulam em diferentes contextos nacionais, procurando entender de que forma as particularidades, as características específicas, sociais, culturais, políticas de cada país vai influenciar a desinformação sobre a pandemia, que é um evento sanitário em escala global. Nós adotamos um recorte nesse trabalho de analisar especificamente os veículos de fact-checking, de checagem de informações, que conquistaram um protagonismo importante no cenário midiático durante a pandemia. O fact-checking ele vem conquistando proeminência na América Latina, especialmente a partir dos anos 2010, e no contexto da pandemia ele aparece como uma ação possível de uma tentativa de promover informações de mais qualidade, corrigir informações errôneas ou fora de contexto. Então, por isso, a gente optou por analisar a desinformação sobre a Covid, que é verificada por essas organizações de fact-checking. Nosso intuito é compreender os modos como esses conteúdos vão ser apreciados, vão ser considerados verificáveis, digamos assim, dentro de um contexto de debates públicos em cada país. Então, por isso, nós selecionamos e analisamos a desinformação que foi verificada em 3 veículos de fact-checking de diferentes países, a agência Lupa, aqui no Brasil, o Neutral, na Espanha, e o jornal Polígrafo, em Portugal. A nossa metodologia de coleta, nós observamos tudo que foi produzido por esses 3 veículos durante o mês de março de 2021 e nós selecionamos conteúdos especificamente voltados para o contexto pandêmico, né? Então, tratamentos, causas da doença, possíveis formas de transmissão. A gente chegou a cerca de 86, 87 conteúdos que nós analisamos a partir da análise de conteúdo. Nós definimos categorias como, por exemplo, temáticas, formas de enquadramento, também alguma menção aonde esse conteúdo circulou originalmente, se foi uma fala de um discurso público, ou se ele estava presente nas redes sociais, e também as principais palavras-chave que estavam presentes nesses conteúdos que foram desmentidos. E entre a desinformação que circula nesses 3 países, obviamente foram observadas similaridades, como, por exemplo, o papel central das redes sociais para a circulação desse tipo de conteúdo, mas quanto às diferenças, o que a gente observou é que a maior parte da desinformação desmentida, por exemplo, pelo veículo brasileiro, a agência Lupa, e pelo veículo espanhol, o Neutral, frequentemente citava fontes supostamente científicas, né, como profissionais, instituições de pesquisa, para tentar validar esse tipo de conteúdo. O que a gente não viu tanto é em Portugal. Essa estratégia não esteve tão presente na desinformação desse país. Além disso, aqui no Brasil, a agência Lupa ela também desmentiu muitos conteúdos com carga testemunhal. Pessoas que filmavam alas de hospitais vazias para supostamente atestar que a pandemia seria uma farsa, né? Isso esteve muito presente no corpus brasileiro, que foi analisado, mas não tanto em Portugal e na Espanha. Quanto aos temas da desinformação, as vacinas elas predominaram entre os conteúdos verificados pelos 3 veículos. No total, elas representaram 1/3 do corpus que a gente analisou, mas com algumas diferenças. No Brasil, a maior parte das checagens realizadas pela Lupa elas foram com conteúdo pró-vacina, por exemplo, uma superestimação da compra de vacinas pelo governo federal no mercado internacional, que de alguma forma colaboravam com um discurso de que o governo federal estaria fazendo alguma coisa em relação às vacinas. Enquanto isso, a maior parte da verificação de fatos relacionados à vacina nos outros países, na Espanha e Portugal, foi um conteúdo abertamente anti-vacinação. Então, em geral, discursos dessa natureza, eles afirmam que as vacinas não são necessárias, ou então que elas são potencialmente prejudiciais, e que, particularmente aqui no Brasil, um dos achados que mais chamou a atenção diz respeito também aos tratamentos. Seguindo as falas do governo Bolsonaro, esses conteúdos envolveram a defesa de drogas como cloroquina, ivermectina, e embora esse tipo de desinformação ela tenha sido comum nos momentos iniciais da pandemia, elas foram mais persistentes no Brasil justamente por conta do contexto político aqui do Brasil. Então, as fake news, enquanto um fenômeno global,
elas se entrelaçam também com os quadros sociopolíticos nacionais. E a gente observa, então, que é um problema de ordem global, né? É um fenômeno que se expande por todo o mundo, mas os seus efeitos eles são atravessados por questões sociais, políticas, culturais específicas de cada contexto, né? Inclusive também questões midiáticas, né? Em relação aos usos das mídias, como é que as pessoas se apropriam desses dispositivos.